With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Olá, eu sou Luciano Procópio. Eu sou Roberta Schmidt. E esse é o Crônicas do Além Retrô. E antes da gente começar, eu gostaria de dar um recado, né, importante e rápido aqui sobre o nosso podcast. Nosso podcast, ele é sobre... A gente faz comentários dos relatos, né? A gente pega os relatos dos ouvintes e a gente faz os comentários em cima deles. Quem convidou a gente para fazer isso foi o Cristiano Zoucas, né? E foi aí que começou a nossa parceria, no começo do ano passado, não sei, a partir do momento que a gente trouxe ele para uma entrevista no nosso canal. Então, para quem chegou agora, sim, nós fazemos comentários dos relatos, mas a gente sempre menciona qual é o relato que a gente está falando, porque quem quiser ouvir só o relato, pode ir lá no canal e ouvir e tá tudo certo. E para deixar claro, a gente não quer desacreditar ninguém, né, ou nenhuma experiência. E muito pelo contrário, quando a gente comenta, é justamente para a gente se conectar com quem escreveu, com quem está ouvindo, é para a gente trocar experiências, é para a gente pirar, é para a gente levantar teorias, enfim, é para a gente filosofar um pouco, é para a gente se divertir e para a gente abrir a mente e falar, olha, não é só isso, pode ser tal coisa, pode ser tal coisa. E nessas a gente acaba contando as nossas experiências também, e eu acho que, pelo menos para a gente, enriquece bastante. E tanto eu quanto o Luciano, a gente faz o podcast porque a gente gosta, né? Antes de qualquer coisa, o podcast, do nosso podcast, ele nasceu para nos divertir. E a gente poder compartilhar esse divertimento é muito legal, com quem quer compartilhar conosco, com quem quer se divertir, com quem quer pensar, com quem quer refletir conosco, super bem-vindo. Quem não quer, tá tudo bem também, gente. Acho que no próprio canal do Relatos tem vários, né, episódios de diferentes podcasts que são colaborações de diferentes tipos. Então, dá para escolher, não só dentro do Relatos, como dentro do Spotify mesmo. Então é isso. A gente vai continuar comentando, a gente vai continuar conversando, porque a gente gosta de falar. Exatamente. E é isso. E gostamos, isso aqui para nós é uma diversão, isso aqui para nós que moramos distantes é uma mesa de bar para uma conversa sobre algo que nos interessa, como é normalmente uma conversa de uma mesa de bar. E é também uma maneira de a gente reverenciar o trabalho que o Zoucas cria há muito tempo, uma forma de trazer novamente os conteúdos que vocês enviam para ele e ele com tanto zelo faz a curadoria e publica. Então fica a questão, vocês querem ouvir o relato na íntegra? A gente fala no início, que é o que eu vou falar daqui a pouco, o número do relato, vocês podem voltar e escutar ele na íntegra. Gostam de ouvir alguns comentários, gostam de ver que a gente mergulha realmente nas histórias, a gente realmente acredita ao ponto de também ter uma liberdade de nos colocarmos muitas vezes na situação das pessoas que relatam e também de nos colocarmos na situação de que se passássemos por algo igual, a gente provavelmente daria alguma risada depois, ficaria assustado ou levaria muito a sério e ficaria, enfim, mais assustado ainda. O que quer que seja, saibam que aqui com Crônicas, esse é o nome do quadro aqui dentro, nossa participação enquanto Defining Ghosts dentro do Relatos do Além,
que é o Crônicas do Além, ou seja, comentários sobre relato dos ouvintes que já passaram. E hoje vamos fazer a arqueologia sonora, vamos voltar ao relato dos ouvintes número 6 e vamos deixar uma reflexão. O medo é a cortina que separa o conhecido do inexplicável. Cabe a nós decidir se a puxamos para trás. Olá, ouvintes do Relatos do Além. Eu me chamo Letícia, eu sou do Rio de Janeiro e hoje eu vou estar contando as histórias da casa em que eu morei por 18 anos, mas que eu diria que o primeiro ano assim, foi o mais tenso e difícil para mim. Essa casa ela fica ali em Guadalupe, bem próximo à Avenida Brasil e bairros tipo Deodoro, Coelho Neto e Irajá. Essa história ela deve ter acontecido ali pro ano de 2004, 2005, talvez assim, mais pro final de 2004 mesmo, porque eu lembro que a minha irmã ela não era nascida ainda, e a minha irmã nasceu em novembro de 2005, então faz sentido, né? E bom, quando a minha mãe ela resolveu casar de novo, a gente acabou se mudando, né, pra essa casa. E lá, pela primeira vez, eu ia, ter um quarto só pra mim, né? E eu tava muito feliz, assim, era tudo só alegria. Até que algumas coisas, bem estranhas começaram a acontecer nessa casa. Eu realmente não lembro das primeiras noites. Eu acho que foi porque a minha avó foi pra casa com a gente pra fazer, a minha adaptação. Já que era a primeira vez, né, que eu ia dormir sozinha, ia ter meu próprio quarto e tal. E como eu era a primeira neta, a primeira filha, eles ficavam tentando me paparicar. E pra situar assim bem, né, a casa ela era bem grande. Era não, né, ela continua sendo, porque minha mãe continua morando nela. E ela tem 2 andares. E assim que você entra nela, né, depois de passar pelo portão, pela garagem, pela varanda, você chega na sala. Aí, entrando na sala para a direita, vem o quarto da minha mãe e do meu padrasto, e ali termina a parte da frente da casa. Para a esquerda, tem um corredorzão, né, que tem um escritório, que era para a direita, assim, do corredor, que posteriormente virou o quarto da minha irmã. Tem o banheiro, que fica numa porta para a esquerda. E bem lá no final vem o meu quarto, né? Meu antigo quarto. A cozinha. E no fundo da cozinha tinha uma porta para onde dava para a área de serviço. Mas assim, resumindo, tanto para eu sair do quarto da minha mãe ou da sala e ir para o meu quarto, ou ir para o banheiro no meio da noite, ir para o quarto da minha mãe no meio da noite, eu tinha que passar pelo corredor, que era enorme para uma criança de 11 anos. Enfim, continuando a história, eu realmente não me lembro, assim, das primeiras semanas enquanto minha avó estava lá. A minha cama, né, apesar de não ser um quarto só para mim, eu lembro que a minha mãe fez questão de comprar daquelas tipo bicama, que é uma cama que puxa embaixo, né, justamente para minha avó, quando fosse lá, pudesse ter onde dormir. E, assim, por conta disso, da minha avó ir pra lá muitas vezes no começo, eu realmente não sei ao certo quando essas coisas estranhas começaram a acontecer. Não sei se é porque tem muito tempo, não sei se é porque quando a gente é criança, a gente não tem muita noção, né, de tempo, de dia, de hora. Mas a minha primeira lembrança, assim, bem aterrorizante naquela casa foi num dia que eu, no meio da noite, acordei com aquela sensação como se alguém estivesse me olhando, sabe? E um detalhe, assim, a meu respeito, é que eu tenho um sono extremamente leve. Então, até hoje, se alguém entrar no quarto e ligar a luz, mesmo sem fazer barulho nenhum, eu acabo acordando. Mas então, naquela noite, eu lembro de eu acordar, né, com aquela sensação de ter alguém me olhando. Tava bem sonolenta, assim, mas eu lembro de olhar para os lados, não haver ninguém, obviamente.
E aí eu tentei voltar a dormir. Só que a coberta que tava em cima de mim, né, acabou, tipo assim, sendo meio que puxada lentamente, sabe, até cair no chão. E assim, eu sei que é normal, às vezes, quando você tá de coberta, só que a maior parte da coberta tá pro lado de fora, aí ela meio que faz um peso e acaba caindo sozinha. Eu sei que pode acontecer. Só que eu lembro, assim, claramente desse dia, tá com a coberta totalmente em cima de mim, entendeu? E, assim, ela foi caindo lentamente, como se realmente tivesse alguém ali embaixo da cama puxando ela. Só que o mais tenso é que, tipo assim, quem sabe, quem conhece bicama, quem já teve bicama, sabe que não tem parte de baixo, né? Ela é tipo uma cama box que a gente tá acostumado hoje em dia, ela fica direto no chão. Então, na minha cabeça, tipo, naquela hora, apesar de eu estar extremamente aterrorizada, não tinha, assim, nem como eu olhar pra baixo da cama, né? Porque não fazia sentido. E eu nunca fiz o tipo medrosa, medrosa. Eu posso estar cagada de medo, assim, mas eu sou curiosa demais. Então eu sou do tipo que ouve barulho e acaba indo atrás, né? Então, quando a coberta tava lá no chão, eu fiquei assim uns bons minutos pensando como é que ela tinha caído, né? Pensando que era impossível ser alguém debaixo da cama, por não ter debaixo. E só pensei, sei lá, que eu tava sonhando, ou que eu me mexi muito a ponto de fazer a coberta cair. E aí ela acabou parando ali no chão. Aí eu lembro de colocar assim, uma mãozão no chão, puxei a coberta, me cobri novamente, tentei voltar, dormir assim, com fé no pai, porque foi como, sei lá, se minha cabeça não tivesse querendo acreditar que nada daquilo estava acontecendo e tivesse meio que desligado para me proteger. Só que o problema é que no dia seguinte, e no dia depois, e depois, e depois, continuou acontecendo a mesmíssima coisa. Obviamente, eu acabava duvidando que era só eu me mexendo, até porque eu realmente tinha essa sensação de coberta sendo puxada, né? Quando você tá dormindo e alguém puxa a sua coberta, é diferente de quando ela simplesmente cai. Então eu tava muito aterrorizada. Mas eu acho que nesse ponto, eu também tava tão cansada, assim, de acordar durante a noite, ter que fazer a mesma coisa sempre, que eu já tava meio que no automático e às vezes nem dava meio que bola, assim, sabe? Eu só acordava, sabia que a coberta ia estar no chão e aí pegava ela. E foi, acho que nesse momento, que as coisas começaram a ficar mais pesadas, assim, eu diria. Depois de algumas semanas, assim, talvez, nesse mesmo ritual de tira casaco, bota casaco, eu acordei numa noite, o lençol tava no chão, obviamente, de novo, mas antes que eu conseguisse me debruçar, né, pra poder pegar ele do chão, eu senti uma mão extremamente gelada agarrando meu calcanhar. Eu acho que eu nunca senti tanto medo na minha vida como naquele dia. E falando aqui, eu quase que consigo sentir a mão no meu calcanhar de novo, sabe? É como se meu coração tivesse a mil. E, assim, um detalhe importante do meu quarto, né, pra situação ficar um pouco mais visível, ele devia ser, sei lá, um quarto de 3x3, não sei ao certo, mas a porta, ela ficava exatamente no meio da parede, né? E assim que você entrava, você dava de cara com a janela e debaixo da janela ficava a minha cama. E eu lembro que minha mãe tinha, assim, uma regra, depois que a minha irmã também teve que seguir a mesma regra, que a gente não podia dormir com a porta fechada, né? Então, assim, quando naquele dia eu senti aquele negócio gelado, né, pegando meu calcanhar, eu primeiro fiquei, assim, meio que paralisada, né? Como se o medo tivesse tomado conta de mim, real, assim. A ponto de eu nem conseguir pensar em nada. Só que depois eu meio que, sabe, acho que o cérebro ali falando, toma coragem, cria coragem, faz alguma coisa. Eu dei um pulo, assim, pra trás, né, na cama. Segurei as minhas pernas. Fiquei sentadinha, assim, tentando me encolher, sabe, o máximo. E ficar encostada na parede que tava atrás de mim.
ficar o mais próximo possível da parede, porque aquilo ali era como se fosse o lugar mais seguro do meu quarto naquele momento. Só que aí, a parada ficou ainda mais bizarra. Porque, assim, eu só sentia as costas encostadas na parede super gelada. A coberta tava lá no chão, porque nem por um cacete que eu ia pegar. Meus olhos estavam, assim, fechadinhos, quase pedindo pra aquele troço sair dali, porque eu tava morrendo de medo. E foi aí que eu vi, tipo, alguma coisa, assim, nas minhas costas, como se viesse, assim, da janela. E eu realmente não lembro, assim, como era a voz. Se era a voz masculina, se era a voz feminina. Era mais como um sibilar mesmo, sabe? Como se fosse um chiadinho atrás de mim. E aí eu lembro que quando eu virei, eu vi alguma coisa que se parecia com um vulto. E eu me estremeci, assim, toda, da cabeça aos pés. Só que, assim, hoje eu fico tentando racionalizar, né, aquela situação. Então, eu realmente não sei se eu vi alguma coisa ali ou se estava escuro demais e as luzes da rua fizeram algum tipo de forma, né, quando entraram pela janela e acabou me confundindo. E aí, como eu virei a cabeça muito rápido, né, eu acabei deduzindo que era um vulto, sei lá. Eu só sei que, tipo, foi o gatilho ali, naquele momento, pra eu pular que nem doida da cama e ir correndo pro quarto da minha mãe. Só que acontece que, assim, depois que eu pulei da cama, saí do meu quarto, eu teria que passar pelo bendito do corredor, né? Como se ele já não fosse aterrorizante o bastante, né? Pra mim, de 11 anos de idade e de dia. Então, imagina de noite, depois de alguma coisa, pegar o teu pé, né? Então, só de pensar, assim, eu nem sei o que sentir. Mas aí eu tive que, né, juntar toda a coragem que eu tinha e foi meio que correndo, sabe, pelo corredor com uma sensação, assim, absurda o tempo todo de que tinha alguém, assim, atrás de mim cheirando meu cangote, sabe? Eu sentia a respiração. E, estranhamente, quando eu entrei no quarto da minha mãe pra chamar ela, tipo, tudo parou, sabe? Eu não sentia mais nada atrás de mim, eu não ouvia a voz, nada. E eu tava tão, assim, aterrorizada que eu lembro que eu comecei a cutucar muito forte minha mãe, chamando ela. Ela, obviamente, não tava entendendo nada e acho que nem acreditou muito em mim, né? Quando eu tava falando. E aí ela só falava que era coisa da minha cabeça, que era pra eu tentar dormir. E aí, como eu repeti várias vezes que eu realmente não conseguia dormir, ela falou pra eu acabar indo pra sala, né? E pra ligar a TV, pra, enfim, ver alguma coisa na TV. E eu lembro que naquela época, tipo, nem existia net, essas TV a cabo, assim, que tem atualmente, né? E o que a gente tinha lá era eu acho que era TV a cabo, mas o nome era DirecTV, né? E era uma daquelas que precisava de uma antena, assim, enorme, que ficava no telhado pra poder pegar. E eu acho que essa foi a primeira noite, assim, que eu passei a noite toda vendo o Adult Swim, né? Minha mãe achava que era desenho, só que a gente sabe que não. E daquela noite em seguida, isso acabou continuando acontecendo várias e várias vezes. Assim, eu só não consigo me lembrar se era algo que realmente acontecia todos os dias, sabe? Mas eu lembro claramente que em determinado momento, assim, eu nem queria mais ir pro meu quarto na hora de dormir, porque eu sabia que alguma coisa ruim ia acontecer. Então, eu acabava pegando um cobertor, ia pra sala, ligava na Cartoon e ficava lá até o primeiro raiar do dia, né, sem conseguir dormir. E a minha sorte era que naquela época eu estudava numa escola na parte da tarde, e então eu acabava conseguindo dormir ali de 5 da manhã até as 11 da manhã, mais ou menos. E depois acordava, tomava meu banho e saía, que eu pegava 1 hora da tarde, né? Então, assim, tudo nesse período de possível e impossível acabava acontecendo lá. Eu acho que como eu acabava evitando, né, o quarto,
eu não dormia lá e tal, a assombração usava outras formas de me amedrontar, né? Em outras oportunidades. Então, sempre que eu passava pelo corredor, eu sentia atrás de mim a porta do banheiro sempre ficava aberta. E aí eu passava, tinha aqueles espelhões, eu via alguma coisa lá. Eu via vulto, eu via passos no terraço, como se alguém estivesse lá em cima. A escada que dava pro terraço, que fica do lado de fora, ela é uma escada de ferro muito grossa e faz um barulho absurdo até hoje. Então, se qualquer coisa subisse ali, dava pra ouvir. E eu ouvia como se tivesse pessoas subindo. E aí eu acho que a minha mãe, ela só se deu conta que eu tava realmente falando a verdade quando ela começou a me ver todo dia enrolada numa coberta na sala, super espremida no canto da parede, tipo, com o olho extremamente vermelho de cansaço. E como a minha irmã também estava prestes a nascer, acho que ela acabou chamando, assim, alguém para benzer a casa. E aí eu nunca mais tive esse problema. Mas, assim, é interessante também ressaltar que eu não era a única que via coisas lá, sabe? Os adultos em casa não viam nem ouviam nada. Mas algumas amigas, quando iam lá em casa, falavam que sentiam coisas estranhas, que já viram coisas lá também. E depois que a minha irmã nasceu, ela às vezes ficava encarando, assim, alguns lugares. Depois que ela começou a falar, ela dizia que tinha um tio que morava no terraço. E às vezes, assim, eu lembro até de uma vez, assim, bem claramente, que eu tava com uma amiga no portão. E a minha irmã se afastou, assim, e foi meio que acompanhando uma pessoa subindo as escadas. E aí, quando a gente perguntou pra ela o que ela tava vendo, ela disse, não, é só meu tio subindo as escadas. Olha. Então, assim, bem absurdo. Mas essa é a minha história. Eu já tive algumas outras experiências além dessas durante a vida, mas eu acredito que a mais estranha e impactante tenha sido essa. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. A gente sente o medo dela, né? Muito. Ela fala, ela é bem perceptível e eu acho muito legal isso, né? Porque ela lembra e é como se ela voltasse a viver aqueles momentos, né? E o que eu achei legal desse relato é que ela, mesmo com medo, ela vai com medo mesmo, assim, né? No começo, você vê, ela demora até aceitar que era alguma coisa que estava fora do controle dela, né? Então, ela fica o tempo todo procurando alguma coisa que... não, eu consigo controlar essa situação, mais ou menos isso. E eu acho que isso atiça nela aquela coisa da hipervigilância, que a gente já falou algumas vezes aqui. Quando a gente está nesse estado de hipervigilância, e eu não estou desacreditando o relato, pelo contrário, mas eu acho que aí a chance da gente se conectar com os fenômenos é maior, porque a gente está assim, olha, eu estou aqui esperando né? Super predisposto, estou aqui esperando que você aconteça, né? Até pela recorrência, né? Exatamente. Acontece tanto que se marcasse hora, seria a questão, né? Eu já sei que toda noite, ou a maioria das noites vai acontecer. Né? Então, mas aí você vê que ela cria um rito também. Essa recorrência faz com que ela também crie assim como os fantasmas, as assombrações,
Eu acho que tem muita coisa de poltergeist aqui, porque as coisas se mexem, né? Se movem, toque. Mas ela também cria uma rotina que propicia que isso também aconteça, né? Sim. Então, assim, tipo, agora estou esperando. Mas ele tem várias coisas. Eu anotei um monte de coisa aqui, acabei me perdendo. Tantas coisas que eu anotei. É, que ela também, mesmo sendo uma criança, ela é extremamente racional e inteligente, porque ela ainda consegue, com tudo isso, com esse medo, com essa paralisia toda, criar uma zona de conforto ali para ela, um cantinho de segurança, né? É. Onde o cobertor, a sala e tudo mais vai me deixar mais protegida ou em segurança. Ela entendendo, isso que você usou é bem, bem claro, né? Ela entendendo que talvez da forma como ela via e relatava para a família não gerava uma crença no que ela falava, ela foi se virar sozinha, ela achou um cantinho para ela e talvez tudo isso que você falou, né, fazendo um comentário já para te devolver, tudo que ela vai criando, ela vai fomentando que essa entidade ali acabava representando, né? Quer dizer, muitas vezes o medo é que alimenta esse tipo Exato. de existência. E se no começo realmente ela demonstra ali que não, no começo ela tentava ignorar, né, foi necessário que a entidade intensificasse e aí passasse sim a puxar o cobertor para causar mais, né, para ter impacto nela ali, para, enfim, Uma guerra, né? Uma tô verdadeira guerra. aqui e isso aqui enfim, eu tenho uma outra teoria que mais para frente eu vou comentar e ó, se liga, você é a criança, a gente sabe que criança normalmente tem uma maior sensibilidade para perceber essas coisas. Você está me vendo, eu sei, você sabe que eu estou aqui, não se faça de desentendida, né? Como se eu pudesse prever o que ele diria, né? Exatamente isso. Né? E aí cria aquele estado de alerta. E realmente tinha alguma coisa, por quê? Porque depois que a casa foi benzida, ninguém ouviu mais nada. Então, realmente, a gente sabe, né, que tem essas energias residuais em casas e tudo mais. E a criança, por não ter filtros, né? Ela não tem filtro nenhum. Então, ela vai ver, ela vai sentir. E você deve ter sentido de criança, como eu também sentia, essa Muito. coisa do embaixo da cama. E a gente alimenta realmente, né, essas coisas. E se a gente não tomar cuidado, algumas crescem conosco. É. Eu já materializei, inclusive, coisas que aí você pensa assim, é a mente fértil de uma criança. Tudo bem, pode Até que ser. ponto, né? Mas só a gente que passa por as situações como ela passou aqui, que a gente sabe dizer o porquê que ela ficou ofegante quando contou, né? Por que ela hesita, e quando hesita no sentido de sentir aquilo tudo de novo quando retoma o tipo de conteúdo, né? E o que você Exato. falou, um pouquinho do final, para a gente retornar, é aquilo, a casa foi benzida, né? Ou ela também ali, e ela para de ver. Mas ela para de ver, porque, pelo que eu entendi da história, a mãe ainda era grávida. Posso estar enganado, talvez tivesse que escutar de novo. E vocês comentem se vocês perceberam outra questão diferente. Mas o que me pareceu é que ela parou de ver, meio que ficou com o corpo fechado, depois talvez desse passe, desse benzimento da casa e dela. Quando a criança nasce, ela relata ali, né, que a criança começa a olhar para o nada, falar do tio, depois retoma isso de novo. Então, às vezes, ela foi bloqueada e quem acabou ficando não, quem estava suscetível ali a perceber, então, era a irmã, porque não estava. Seria legal poder chamar a irmã para contar, né, a parte dela de tudo isso, Verdade. não como uma forma de comprovação, mas o que é que ela percebeu, quem é que ela viu, o que que ela viu, né, como é que era aquilo, que aquela figura que ela viu. E quando a gente volta um pouco, ali já para o início da história, tem
vamos imaginar assim, né? Ela muda para uma casa nova, né? Ela fala do bairro, então ela vai para uma casa nova. Talvez não corra o risco em estar muito errado em dizer que ela mudou para uma casa onde já habitavam anteriormente outras pessoas, né? A cidade onde ela mora é uma cidade antiga, né? Então a chance de se ter uma casa com as energias residuais ali, né, acumuladas, pode ser grande. E aí com essa, ela entra na casa e de repente aquelas pessoas ou aquela pessoa que vivia ali permaneceu ali irritada, né? Porque tem gente na casa que é dela, né? Tô construindo um cenário que me parece bastante provável. Sim, E sim. começa a atormentar ali, né? Principalmente ela enquanto criança que fica mais suscetível a essas percepções. E só para voltar para você, Roberto, eu acho legal no sentido de detalhamento, tá? Não gosto de ver o sofrimento dela, mas é aquilo que você falou. Ela, ao relatar, ela traz um sofrimento de tudo isso, né? Ela se virou muito tempo sozinha na casa, até a mãe entender que o olho vermelho dela, ela encolhida, acuada, que foi um termo que eu coloquei aqui, resolve então tomar uma atitude, né? E só o último comentário, sim, nesse ponto aqui é que, como a gente vem comentando, né, em outros episódios aqui, como as nossas lembranças às vezes nos traem, né? Porque realmente ela não lembra exatamente se foi muito recorrente, ela não lembra com tantos detalhes, ela lembra com sono, né, das coisas, que me parece ser aquele cenário bem propício para essas coisas, né? Quer dizer, eu não lembro, parece que eu estou no meio de algo estranho, sempre a gente associando a sono, né? Ela tem o sono leve, então, né, ela pode estar ali naquela transição entre um nível de sono e outro, logo também uma percepção mais apurada de energias e tudo mais. Eu acho que é um contexto, eu quis trazer aqui um contexto do que pode significar isso, né? Da casa a essa percepção dela, né? E assim, tem até uma série agora na Netflix, acho que é uma comédia, que são espíritos que habitam uma casa, Uhum. e assim, eles não querem os novos moradores lá, né? E tem filme sobre isso também, né? Tipo, meu, a casa é minha e vocês não vão, e eu vou super atrapalhar. Mas assim, realmente, voltando para o relato e para a forma como ela contou, mesmo ela agora crescida e tudo mais, ela ainda tenta racionalizar assim Isso. a percepção dela de criança. Então aí a gente vê que realmente ela estava tão sozinha naquele momento, né? Porque ela foi para uma casa maior, ela tinha um quarto só dela, que ela só dividia quando a avó ia, mas ela dormia sozinha. Então ela estava sozinha naquele momento. Então a fuga que ela tinha era falar o quê? Não, isso aqui não existe. E aí eu faço até um link com a frase, né, que a gente falou no começo, eu até anotei aqui, que o medo é a cortina que separa o conhecido do inexplicável. Cabe a nós decidir se a puxamos para trás, né? E isso conecta bem com o relato, porque ele mostra que a linha que separa, né, o que a gente está vendo com o que é interpretado pela nossa mente, ela é tênue. Muito. E ela fez uma escolha no começo, né, que era o quê? Isso aqui é coisa da minha cabeça, né? Então ela pegou, abriu a cortina e falou, mas isso aqui é coisa da minha cabeça, né? E até que realmente, como você mencionou, né, essa energia foi intensificando, né? Foi ficando usando outras formas para convencê-la de que, olha, não é coisa da sua cabeça, né? Tem uma presença espiritual aqui, uma força energética que eu sei que você está me vendo e eu vou continuar te atrapalhando até alguma coisa ser feita. É. E apesar de não ser possível tentar racionalizar o que ocorre atrás de uma situação como essa, né? Quer dizer, é claro, na minha mente sempre eu tento pensar assim, e aí podem dar risada de mim, não do caso,
do que a gente está relatando, mas eu sempre fico pensando o que passaria pela mente dessa figura, né? Dessa entidade, dessa assombração, para ficar enchendo o saco. E eu não estou tirando o sarro do... Pois é. Eu repito, é chato repetir, mas eu não estou tirando o sarro da história. Eu estou achando engraçado assim, pô, eu já contei aqui, mas uma vez meus cachorros estavam muito agitados em casa, latindo dentro da sala, no meio da madrugada, eu levanto, sento no braço do sofá e falo, vem cá, seguinte, você está aqui por algum propósito, imaginando, supondo que tivesse alguma entidade, alguma coisa ali na minha sala, incomodando meus cães. Você quer se manifestar, quer falar alguma coisa? Beleza, juro que eu falei assim. Vamos fazer um combinado? Volta no horário comercial, porque eu preciso dormir e amanhã eu acordo cedo. Pode parecer muito engraçado, realmente, às vezes parece realmente engraçado, mas eu tentei ser lógico o máximo possível. Tá? Você quer alguma coisa aqui, que é o que eu estou tentando dizer dessa entidade. Fala o que você quer, né? Fala o que você quer. Sabe, é o propósito, ou é a mente, aí eu vou olhar mais pela espiritualidade, é uma mente perturbada, daí que não sabe exatamente e tal, tudo bem. Mas se é algo diferente, diz, sabe? E eu não estou brincando, eu estou dizendo assim, que às vezes me parece muito estranho ficar torrando a paciência por torrar a paciência, né? Porque eu não faço isso com ninguém. Mas você tá vivo, né? Morto, não vai saber o que você vai fazer. É tipo aquelas que vêm puxar o pé das pessoas, né? Todo mundo fala, quando eu morrer eu vou puxar teu pé. Cara, não fala isso, faz outra coisa. E aí mas foi legal você ter mencionado isso, porque assim, por que à noite? Pois é, sabe qual que é a conexão que eu faço, Roberto? E já te devolvo aí também. Você vê, quando a gente tá gripado, doente, é sempre no período da noite que a febre aparece, que as dores ocorrem, né? Eu que tenho asma é a hora que eu vou tossir a madrugada toda e tal. Eu acho que até alguns aspectos biológicos nossos favorecem, talvez, a imunidade, vamos chamar, e a gente já fez um episódio lá no Defining Ghosts falando sobre algumas questões dos estudos que apontavam a espiritualidade nas pessoas, uma visão científica disso. Às vezes você tem alguma barreira biológica rebaixada à noite que te faça ser mais suscetível, fora o medo, né? Que a gente também, antes da Roberta entrar no canal, tem um vídeo nosso lá sobre o medo do escuro. O desconhecido também te fragiliza e faz, de repente, você ficar suscetível para que essas coisas ocorram, né? Então, E o medo, ele te escraviza e te paralisa, né? É verdade. Mas acho que, assim, da minha parte era isso mesmo. Eu acho que de novo, vou repetir, né? Que a gente tenta, por mais que a gente tente racionalizar, é tipo você racionalizar sentimento. Cara, não vai rolar. Não vou, você pode falar para tua mente o quanto você quiser, que é uma coisa que o sentimento ele age de outra forma, né? Ele passa por outro canal. E acho que aqui, né, quando a gente começa a falar de experiência sobrenatural, experiência parapsicológica, experiência. Você foge um pouco da racionalidade, né? E por mais que a gente tente, né, imputar essa. E procurar e estudar e falar, não, é coisa da minha cabeça, vai chegar uma hora que você vai ser vencido pelo cansaço, né? Fala assim, cara, aceita que dói menos, né? Falou tudo. E como é na maioria das coisas na vida, né? Assim, tipo, aceita, dói menos. E ela, e assim, né, tem alguns pontos que a gente não comentou, né? Que ela fala do cobertor, da coberta, que puxada, depois ela sentiu uma mão fria na canela, né? Sim. Ou seja, né, me parece que cada vez mais essa entidade exercendo uma presença literalmente física, né? Que é a visão comum do poltergeist, de coisas se moverem, como você comentou lá no início. E o aterrorizante ali, que é quando ela começa a relatar com mais êxito ali, né? De
peraí, o que é isso? Né? Faz ela sair do quarto, faz ela tentar sair daquele ambiente do quanto aquilo ali estava sendo obsessivo com ela, né? E é muito legal, porque tudo isso que você falou também, que ela demonstrou assim, né, uma racionalidade, ela também E uma coragem, né? coragem, ela também, ao relatar com esse nível de detalhe, que nem ela diz assim, né, pô, mas a cama era uma cama bicama, né? Normalmente essas visões de assombração, tem alguma coisa embaixo da cama, agora, ou de repente a cobertor, né, fosse extremamente pesado e escorregasse, mas a gente estava falando de uma cama muito próxima ao chão, né? Então é esse raciocínio dela que mostra o quanto ela tentou de todas as formas aterrissar isso para algo mais concreto. Não, podia ter sido isso. Tá, mas e essa mão gelada que pega na minha perna, né? Aí não tem racional que explique, né? Aí enfim, né? Tem um relato que às vezes eu comento aqui de uma garota que mudou de cidade para estudar numa universidade, foi morar numa República. kitnet, e tudo acontecia na kitnet e ela duvidava de tudo, voava coisa lá, isso aí deve ser alguma tábua solta. Aí eu fico pensando do outro lado, essa entidade falando, puta que pariu. Cara, o que mais que eu tenho que fazer pra essa criatura acreditar? Né? Ou pra assustar ela? Parece que a coisa vai intensificando, como aconteceu com ela. O que era um vulto, o que era a sensação de perceber que alguém estava no quarto com ela, passou a ser físico, né? Tira o meu cobertor diversas vezes, depois coloca uma mão fria na minha perna, né? Aí me persegue dentro de casa, porque eu olho a porta do banheiro aberta, eu passo pelo corredor, sinto que estou sendo acompanhada. O que é interessante ver assim, né? Às vezes a gente coloca a responsabilidade de algumas coisas na vida quanto a fatos, entre aspas, concretos, né? Quer dizer, eu tenho um trauma da minha vida porque quando eu criança no meu caso, eu não sei nadar até hoje porque uma vez eu escorreguei na piscina, caí dentro da piscina e quase morri afogado. Já era a saída do intervalo da aula de educação física, todo mundo tinha ido para o vestiário e foi sorte a minha professora tá saindo de algum lugar e viu que eu estava lá embaixo da água, quase ficando inconsciente. Ela pulou e me resgatou. Por que eu estou dizendo isso? Não é nem para contar isso, mas é para dizer assim, às vezes é uma coisa concreta que acontece com você que traumatiza. E agora essas coisas que não são concretas também traumatizam a gente e a gente deve levar muito a sério, né? Porque a gente tende a banalizar essas coisas que a gente não consegue explicar ou a banalizar aquilo que a gente acha que mas isso não existe, como é que eu posso ter algum trauma? Não, fica nítido no áudio da ouvinte dos Ocas que ela passa mal até hoje em lembrar desse tipo de situação. Então, fica aqui, pelo menos da minha parte, como psicólogo, enfim, não estou aqui como psicólogo, mas trazendo uma reflexão, né? A gente não deve banalizar o sofrimento dos outros. A gente não deve banalizar aquilo que faz com que o outro, de alguma forma, se sinta acuado, mal, por coisas que às vezes não faz sentido para nós, mas faz sentido para aquela pessoa, né? Eu sempre comento que às vezes uma criança lá tá chorando porque a rodinha do carrinho dela, como se criança ainda brincasse com carrinho hoje em dia, né? Mas na minha época lá, caiu a rodinha, ela tá chorando porque quebrou a rodinha. Daí vem um adulto e pensa, mas que bobagem, só porque quebrou a roda. Não, É só uma rodinha. Aquela é a situação mais complexa para aquela situação da vida daquela criança, né? Então a gente às vezes banaliza, seja para nós adultos, para a criança, no caso dela ali que tinha aproximadamente 11 anos, talvez a mãe num primeiro momento até sentir que a filha estava passando muito mal, banalizou. Isso não deve ser nada. E não é nada, né?
Não é nada. Não é nada. E geralmente muito mais isso que acontece na nossa infância, né? Uhum. Que tem essas conexões com os eventos adultos, né? A gente acha que não é nada, que não é nada. E aí, quando você vai vir adulto, vai fazer terapia, que você entende que tem tudo a ver, né? Fala, cara, mas isso aqui, lembra a Robertinha pequenininha, o Luciano pequenininho, aquele que caiu na piscina, né? Aquela que, enfim, sofreu bullying. Então, isso tem uma conexão com o que está acontecendo hoje. E a mesma coisa, imagina, você ver uma coisa, você contar para alguém, né? Eu passei por isso porque eu não dormia sozinha, né? Porque eu via uma figura do meu lado, então quem dormia comigo era minha irmã mais velha, porque era a única pessoa que acreditava em mim. Uhum. E quando a minha irmã mais velha não dormia comigo, o que que eu fazia? Eu corria para a cama dos meus pais, assim, grande, né? Porque eu tinha medo real. O próprio Zoucas, né, já falou pra gente que com 17 anos ainda ele corria para a cama dos pais. Então, como você não vai levar isso em consideração? Né? Um adolescente já é quase um adulto, né? Vamos ouvir, né? Vamos entender o que está se passando ali. Não vamos só. Isso foi até um comentário que eu tinha colocado aqui, que independente da explicação ser racional, espiritual, que a forma como a pessoa vivencia isso, né? Como ela supera isso e como ela é apoiada por isso que ela viveu, define muita coisa na vida dela depois, né? Verdade. Faz toda a diferença. Então, não é só o relato pelo relato, né? É o relato, é o tipo de apoio que ela recebeu, é como ela lida com isso hoje e se isso trouxe alguma consequência ou não. Perfeito. Não tem nem o que. Coroou muito bem essas nossas crônicas ao relato número 6 do Crônicas do Além Retrô, junto ao relato dos ouvintes. Roberta, mais algum ponto que você acha interessante aqui trazer? Não, acho que a gente falou bastante coisa hoje. Acho que a gente foi um bate-papo bem mais profundo, talvez. E para vocês que chegaram até aqui, sim, esse é o nosso formato. E não iremos mudá-lo, Não, né? não temos intenção. Né? E bom, é isso, gente. Esse foi o relato. A gente fez propositalmente que fosse só um hoje, não pela questão de não ter comentário entre um relato e outro, e sim para que nós tivéssemos mais tempo, inclusive para comentários. Se vocês gostam de histórias como essas que a gente às vezes tenta rechear também com as nossas experiências, como a gente fez aqui, comentem, tragam as suas experiências também para nós. Daqui a pouco a gente pode fazer mais um Crônicas do Além especial e que vocês possam participar. E na próxima semana teremos mais. Algum outro recado paroquial, dona Roberta? Não. Vou só pedir para as pessoas irem para o nosso canal no YouTube, Defining Ghosts, que lá a gente tem conteúdos, entrevistas, conteúdo mais diversificado. E para quem gosta da paranormalidade, de coisas ocultas, esoterismo, é um prato cheio. Tem bastante coisa lá. Hoje é que não deveria ter participado, que a Roberta foi cirúrgica em todos os seus comentários. Imagina. E é assim, o canal não sobrevive sem a Roberta, porque os episódios que eu faço sozinho são um fracasso. Então, Mentira! 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 Você fez vários sozinha aí, segurou super bem a onda. Mas eu acho que a intenção é essa, né? É para ser uma conversa, é para ser um bate-papo, né? É para ser uma mesa de bar. Então, não temos que limitar isso, né? Não tenho intenção nenhuma de limitar. Se for para ficar falando com uma tela ou só ouvindo, não. não somos nós. Esse não Não, é não. o Defining Ghosts, nem no YouTube, nem aqui com a parceria com os Oucas, com o Crônicas do Além. É isso. Da minha parte é isso, Roberta. Obrigado e até a próxima. Obrigada.